Pai amado, Pai querido, mais uma vez estamos aqui, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade. Nos ilumina, Pai, hoje a nossa mente, nosso entendimento, Pai, de tudo aquilo que foi falado, Pai, sobre a Tua palavra, Pai. Porque nós precisamos, Pai, do Teu Santo Espírito, Pai, para termos no nosso coração a verdade, Pai, a verdade que o Senhor já pregou, já nos ensinou. Então, em nome de Jesus, ser conosco, amém, Pai, nessa hora que nós vamos ficar aqui. Amém. Abençoe cada um que está aqui, Pai. Amém, nós te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém e amém. Bom, igreja, estamos continuando, com Josué. Semana passada, a gente meditou no porquê que Deus escolheu Josué, E ele viu algumas coisas, na vida de Josué, e entre essas coisas, uma delas era a fé. Ele cria na palavra, dos espias lá, não dá, ele falou, não, mas tem uma palavra. Então, independente do que ele estava vendo, ele não andava por vista, mas por fé, porque eu tenho uma palavra que falou, Então, ele seria capaz, ele cria que ele era capaz de conquistar Canaã, Porque é por causa da promessa, E aí, por isso, Deus podia contar com ele. Porque ele cria na palavra de Deus para cumprir a palavra de Deus, E aí ele começou a trabalhar com Moisés, Foi treinado, com Moisés por 38 anos. E na Bíblia a gente vê isso acontecer, O caminhar juntos, Elias, Eliseu, O próprio Timóteo com Paulo, aprendeu o apostolado, caminhando com Paulo, E Josué aprendeu com Moisés. Então, sempre que a gente tiver oportunidade, de trabalhar com alguém na obra de Deus, a gente tem que aproveitar esse privilégio. Por quê? A gente pode nem estar sabendo, mas podemos estar sendo preparado para algo. A gente está cooperando na obra de Deus, com uma pessoa de Deus, e ao mesmo tempo sendo preparado, para a obra de Deus no nosso turno, Preparado para o serviço. E essas coisas, a gente até comentou na aula passada, que não é muita gente que escolhe, não, Com certeza, nessa multidão de pessoas que a gente lê, milhões de pessoas, não tinha gente próxima a Moisés, só Josué. Mas Deus... Exato. E Deus escolheu, na soberania dele, ele associa, com pessoas de Deus e coloca a gente com pessoas cujos princípios de Deus na vida daquela pessoa vão afetar a nossa vida. Então isso é a comunhão, trazendo para a nossa aliança. O que é comunhão? É partilhar Cristo um ao outro. Então, o Cristo da Ju, ela compartilha comigo, o que ela tem de Cristo nela e o que eu tenho de Cristo em mim, eu compartilho. Então, isso é a comunhão na nova aliança, Então, Deus faz essas associações, E, então, pela fé, e a experiência que ele adquiriu caminhando com Moisés, agradaram o Senhor, e além da submissão à palavra de Deus, ele meditava nela, não como um estudo, para ter um certificado de sacerdote, nada dessas coisas, mas para poder obedecer. Como que eu vou obedecer a um Deus se eu não medito na palavra dele? Se eu não sei como ele pensa? Que obediência é essa? Essa é a obediência do Deus que eu acho, eu estou me obedecendo. Então, o meditar nas Escrituras é para que a gente possa obedecer a Deus da maneira que ele quer, da maneira que ele preparou para a gente. E também porque ele queria compartilhar essa palavra com os outros. E a gente hoje é a mesma coisa. A gente também pode ser esse homem, essa mulher de Deus, cooperando com esse propósito de Deus. Em Josué 3:9,
a gente lê isso, né? Vamos ler até o 13, só para a gente entrar no capítulo 4. Então, eu vou ler aqui, então. Ó, Josué disse aos filhos de Israel, estou em Josué 3,9, tá? 3,9. Venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Então, olha só, né? Pessoal, não sou eu que estou falando. Vem cá e vem ouvir a palavra do Senhor seu Deus, o meu Deus e o Deus de vocês. E aí ele começa a dar uma série de ordenâncias, né, e avisos. E no verso 11 ele fala assim, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão, à frente de vocês, né? E aí ele fala, né, de escolher 2 homens, né, da tribo, para os sacerdotes, para levar a arca, e coloca, né, como deveriam atravessar o Rio Jordão. Então ele havia meditado nela, na palavra de Deus, dia e noite, e estava apto para falar para o povo. Por isso que ele falou, venham cá e ouçam as palavras do Senhor. Não é minha palavra, não é o que eu acho, né? Eu meditei nessa palavra, então o que eu vou falar é ouçam as palavras do Senhor, né? Assim como Moisés ouvia de Deus e passava para o povo, Josué ouvia a lei que Moisés havia escrito e lia e dizia para o povo, né? Então é como Deus escolheu, né? Então é assim, Deus falou e as coisas aconteceram, né? A palavra encarnou em Jesus. A palavra foi proferida por Jesus, a palavra foi proferida pelos apóstolos, a palavra foi escrita e chegou até nós. E hoje a gente profere essa mesma palavra. Então a gente tem que ter esse temor quando a gente está com isso aqui na mão, que foi assim que ela chegou. Posso falar só um Deve bem ter, rapidinho? aqui Quando o senhor estava falando em compartilhar, me veio aquela passagem de Pedro que estava que não andava lá na porta, né, da Porta Formosa lá, que não andava. Aí ele disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, né, levante e anda. Quer dizer, ele compartilhou a fé em Cristo exatamente. Jesus, né, ali. O que você está pensando, eu não tenho para te dar, mas eu tenho algo que você nem imagina. Ele nem imaginava uma coisa dessa. Muito mais do que pensava. O que ele poderia dar além disso, né? Acima disso? Então, assim, hoje a gente tem esse encargo, quando a gente está com esse livro na mão e meditando e até falando, né? Esse é o temor que a gente tem que ter, porque foi assim que ela chegou. A palavra criativa do Senhor, que criou todas as coisas pela palavra, se encarnou, proferiu, os apóstolos proferiram, foi escrito e chegou até nós. Então é isso aqui, ó. Por isso que é teopneustos, inspirada por Deus, sabe? Então esse é o temor. Então, não se tratam das minhas palavras, das minhas ideias, das nossas palavras, das nossas ideias. É a palavra de Deus. Então ele não se preocupava o que iam pensar, né? Porque ele sabia que não era a palavra de Deus, que não era a palavra de homem, que era a palavra de Deus. Então, assim, poderiam aceitar ou não, mas não é minha palavra. É a palavra de Deus. Né? E aí a gente entra no capítulo 4 e de novo, né, a gente está, principalmente nesse módulo onde mostra os 2 caminhos, né, o da religiosidade e o da espiritualidade, né, Jerusalém e Babilônia. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, né? Eles atravessaram, né, o Jordão, e a gente leu agora que a arca ia na frente. E a arca simbolizava a presença de Deus. Então, ela é uma figura de Jesus Cristo, né? Deus conosco, Emmanuel, né? E a gente também já viu isso quando estudou, né, o tabernáculo. Então, toda aquela parte dela ser retangular, o assento de misericórdia, né, que ficava no Santo dos Santos, era uma figura de Jesus Cristo. Ia na frente, né? A arca ia e o povo ia seguindo. E nós corremos a nossa corrida olhando para quem? Mesma coisa, né? Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, né? Então, Josué disse para o povo, né? Agora venham aqui, não vamos correr não para a batalha.
Vamos descansar primeiro e agradecer a Deus, né? Isso também é um ensino bom para nós, né? Agradecer a Deus a cada sinal, a cada maravilha, a cada milagre que a gente vive. A gente nunca parar de agradecer, sabe? Então, Deus fez, antes de eu ir para a batalha, eu agradeço. Eu reconheço, né, o que Ele tem feito. Né? Isso é a ação de graça. Né? Quando fala de oração de ação de graça, é reconhecer o que Ele está fazendo. Porque o louvor, eu agradeço pelo que Ele é. Ele não precisa fazer nada. Mas eu agradeço pelo que Ele é, pela natureza santa, gloriosa, né? Separado de tudo que a gente conhece, né? A gente sabe que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce dele. Então, mesmo que não faça, isso é o nosso louvor. Agora, a ação de graça é eu reconhecer o que ele está fazendo. E aqui Josué está fazendo isso, né? Antes de ir para a batalha, vamos descansar em Deus e agradecer pelo que ele tem feito, né? E aí a gente lê Josué 4, do 8 ao 10. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite e as depositaram ali. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a Arca da Aliança. E essas pedras estão ali até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca havia parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumprisse tudo que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Então, olha que interessante, né? E essas pedras estão ali até o dia de hoje. Então, assim, eles fizeram um memorial para as próximas gerações, né? Então, assim, cada vez que perguntassem como atravessaram, né, o Rio Jordão, eles podiam contar esse milagre, que o rio se dividiu e eles passaram. Então, criaram esse memorial. Isso mostra a importância para nós, né, igreja, da gente passar para as próximas gerações o que Deus fez e o que Deus faz, que Ele continua fazendo, né? Por nós. Então, a gente tem que sempre passar isso, porque isso ajuda a fortalecer a fé deles. Então, ó, tá vendo essas 12 pedras aqui? E aí eu conto para aquela geração. Aquela geração, tá vendo aquelas 12 pedras ali? E conta para a próxima. Então eu vou nutrindo a fé do povo pelo que ele fez, né? A gente cria memoriais para Deus, né? O que Deus pode fazer. É isso que o capítulo 4 está falando, né? E a gente entra no capítulo 5 e a gente vai ver Israel sendo circuncisado novamente em Gilgal. Vamos abrir Josué 5:5. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Olha que interessante, haviam pessoas com 40 anos que não tinham sido circuncidadas. Estavam na aliança, né? Porque a circuncisão era um mandamento de Deus para o povo, né? Era uma coisa pequena, mas marcava essa aliança com Deus, porque o que ele estava querendo mostrar é tirar a confiança da carne, né? Filipenses 3:3 fala isso, né? Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Então a circuncisão era isso, apontando para a gente não confiar na carne, né? Porque está falando assim na Nova Aliança, nós que somos a circuncisão, né? Que adoramos a Deus em espírito e glorificamos a Jesus Cristo, né? Em vez de confiar na carne. Então essa é a verdadeira
circuncisão, né, que apontava a antiga aliança. Então, antes deles irem para a batalha, para reforçar que eles não podiam confiar na força deles, na carne, né? Esse é o primeiro ponto, eu tinha que confiar em Deus. Então, ele estava estabelecendo, por isso que pediu para circuncisar o povo todo antes, né? Então, a gente não vai poder, o ponto é esse, vencer na nossa própria carne, na nossa própria força. Porque a nossa luta não é contra a carne, então não é na nossa força. Se a gente achar que é na nossa, né, a gente ainda não entendeu. Por isso que ele fala assim, em vez de confiar na carne, né? E aí Josué 5:9, né, porque a vergonha do povo do Egito, ela foi agora removida. E a gente lê Josué 5:9. Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado de Gilgal, até o dia de hoje. Então, a gente não confia na nossa própria força, né? A gente tira a vergonha, né? O Senhor estabelece, né, a aliança, né, mostrando, vocês não fiquem tranquilos, que vocês não precisam confiar na força de vocês, confiem em mim, eu estou aqui, né, com vocês. E aí, é interessante que a gente vai para o verso 13, né, de Josué 5, e aí a gente vai ver aquela passagem que é maravilhosa, né, a gente vê o príncipe, né, o comandante do exército do Senhor, né, que a teologia chama isso de teofania, né, que é quando Deus entra na história fisicamente, assim, né, quando ele... E é uma visão aqui de Jesus, né? É Josué 5:13 até o 15. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nem uma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse: Que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. É engraçado, né, igreja, que às vezes a gente faz isso com Deus, né? Tipo assim, você está do meu lado ou do lado deles, né? A gente achando meio que eu sou o juiz dessa história, né? E a resposta de Deus é, você que tem que estar do meu lado aqui, né? É totalmente diferente, né? Por isso que ele falou, cara, você é um dos nossos ou dos nossos adversários? Nem uma coisa nem outra. Você não está entendendo, né? E normalmente a gente continua dizendo, né? Senhor, eu estou indo lá, me abençoa. Eu não é, né? Vou fazer isso, pai, me abençoa, né? Mas, na verdade, a gente devia dizer, Senhor, aonde o Senhor está indo? Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá? Né? É o que está ensinando aqui, né? Então, Jesus ensinando para Josué, né? Cara, não é do meu lado, do lado dele, não. Você que tem que estar do meu. Está ensinando isso. Não é Deus que toma o nosso lado. É a gente que toma o lado de Deus, sempre, né? Por isso que ele respondeu assim, não sou nem uma coisa nem outra. Sou o príncipe do exército do Senhor. Né? E Josué entendeu e foi com ele. E eu garanto para vocês, a vida fica muito mais simples quando a gente tem a humildade de fazer isso. Mas muito mais simples, né? A gente para de ficar fazendo planos em cima de planos e começa a entrar nos planos de Deus. É um descanso, porque a história é dele.
Eu entro nessa história, em vez de ficar fazendo a minha. Cabe falar sobre, a gente conversar um pouco sobre a batalha espiritual agora, ou não? Você acha? Pode, Pode claro, ser? estamos numa escola, né, Ju? Porque é engraçado, né? Assim, eu não sei nem bem elaborar, assim, essa semana tem uma situação com um casal de amigos, enfim, e a gente sabe que a batalha espiritual existe, né? Mas, até porque tá lá, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, enfim. Mas a forma de batalhar me parece que se desvirtuou, não é? Porque a gente aprende, acho que muito no Antigo Testamento, que a batalha realmente é do Senhor em submissão a Ele, em confiança a Ele, em ação de graças a Ele. E não a gente tomando essa frente e brigando contra Satanás. Não é isso. Ju, na verdade é assim, né? Principalmente a gente, assim, no Brasil, né? Que é um povo muito místico, muito místico. Então, assim, muita bobagem é feita em nome. E eu amo mesmo os irmãos que andam nisso, não tem? Mas assim, estão num engano, sabe, tremendo. Eles estão sendo assim totalmente iludidos com coisa que a Bíblia não dá respaldo algum, zero respaldo. Eles ficam criando literatura bem chula e tem valor canônico para eles. Livros que são terríveis, sabe? E o pessoal fica naquelas crendices, porque assim, a batalha espiritual do cristão é uma só: resistir ao diabo, ele fugirá de nós. E aí eu fico botando nome em tudo e fazendo coisa geográfica. Deus resistir ao diabo, né? Primeiro de tudo, eu sou sujeito a ele. Eu resisto ao diabo. Acabou, isso é a batalha. Aí fica lá, eu vou jogar óleo aqui, vou lá, e é o principado, é a potestade. Onde mandou você fazer isso? Quem que falou para você fazer isso? O que a gente vê Jesus fazendo é expulsar dos outros. Não, e isso aí, ok, mas isso aí é amor à pessoa. E outra coisa, porque eu estou sujeito ao Senhor, porque senão é cacetada. Vê lá os filhos lá dele. Foram lá, conheço Jesus, conheço Paulo, e vocês? Então, assim, é simples assim. Eu me sujeito a Deus, eu resisto ao diabo. Essa é a verdadeira batalha. E aí ficam se criando coisas assim, e as pessoas ficam com medo. Então, eu deixo de fazer a obra porque eu fico com medo de retaliação do inimigo, umas coisas que, sabe? Por isso que, assim, a maioria das pessoas que vão fundo nisso, depois de algum tempo, algumas décadas, ou apostataram da fé ou estão em consultórios psiquiátricos. Pode escrever, porque enlouquece. É máquina de moer gente. E eu sei, porque eu sempre fui muito curioso e contemplativo com as coisas do Senhor. E eu fiz curso lá de intercessão 1, intercessão estratégica, eu fiquei lá dentro, não é que me falaram, eu vi. E quando eu estava lá, eu estava, Senhor, eu quero tudo que for do Senhor. E na minha inocência lá, depois eu vi, cara, Senhor, aqui não tem nada do Senhor. Tem misericórdia, é verdade. Mas cria essa crendice e a pessoa fica assim, sabe? É tão mais simples a vida com Jesus, você carregar o amor de Jesus, ser o propagador da boa nova, libertar os cativos, né? E você fica criando coisa, eu vou caçar, e a espada aqui é o machado, é não sei o que, umas bobageiras. Na verdade, são macumbeiros evangélicos. Macumbeiros evangélicos. A maioria dos atos proféticos que fazem, a maioria é macumba. A maioria, entendeu? Cada vez que eu abro a palavra e eu falo, e você ainda não vive ela é uma profecia para você. Isso aqui é simples desse jeito. Então não é que não existe, é a bobagem de fazer a mesma coisa os dons do Espírito. Não é que existe, não é que não existe, pelo contrário, é tão valioso que o inimigo deturpa e faz esse circo gospel aí. Porque tão valioso que é o poder do Espírito Santo, ele fica fazendo essas bobagens. Então, assim, nessa área, cara, de batalha é terrível, cara. Se vocês puderem, sabe, nem toca o pé, cara. Recua e, fica aqui, ó.
Eu acho que a gente aprende muito com o Velho Testamento a respeito de batalha, né? Que é a forma. Porque sempre aponta, né, Ju? É aquela história. Deus não tinha como explicar quem ele é, o que ele faz, a natureza, né? Foram 2.500 anos de história só para explicar o caráter, a natureza, a moral dele, que a gente não entende. E hoje a mesma coisa. A gente não consegue acessar a plenitude de Deus, né? Quando eu dei aquele exemplo lá do doce de leite, né? É assim, cara, um pouquinho que eu dou para você, você já não aguenta. A gente vai aguentar no porvir, né? Quando ele vier, aí nós vamos vê-lo como ele é, né? Aí a gente vai, glorificados, a gente vai conseguir antes disso, né? Então, assim, eu falo porque eu fui disso, né? Assim, não vou dizer nem que fui, mas eu fui aprender, fui querer ver o que era. E tenho pessoas que eu amo, que ainda estão nisso aí, mas para mim é um engano assim terrível. Estão cegos naquilo, e aquilo é só moer gente, cara. As pessoas ficam totalmente arrebentadas, sabe? Porque estão em lugar que não era para estar, fazendo coisa que não era para fazer, crendo que estão servindo ao Senhor, não estão. Não estão servindo ao Senhor, pelo contrário. É uma ofensa ao Evangelho que eles estão fazendo, porque tira a pureza do Evangelho, né? Bota na minha força, eu vou fazer isso, eu vou declarar isso, sabe? Isso aqui é do Senhor, e aquelas coisas, acendo a tocha e é minha. Enfim, né? E aí não é Deus, né, que toma o nosso lado, nós que tomamos, né, o lado dele, por isso que a vida fica mais fácil, né? E isso é uma mudança de mentalidade que a gente, como povo de Deus, precisa ter, sabe? Não é Deus que toma o nosso lado. A gente toma o dele. A gente tem que ter sempre essa humildade. É a gente que toma o lado de Deus. A história dele, eu participo, ele permitiu, porque Deus está em missão desde a eternidade passada. E ele permite a gente participar da missão dele, né? E hoje, como igreja, a igreja é e sempre deverá ser monotemática, é pregar o evangelho. É uma mensagem, pregar o evangelho, a boa nova de Deus em Cristo Jesus. É isso que vai libertar. É isso que vai tirar a pessoa, não é ficar criando coisas. Se a gente for fiel a isso, é um tema só. O evangelho de Cristo. É a boa nova de Deus para o homem. Uma pergunta, assim, porque talvez também as pessoas, elas misturam certas coisas no sentido de querer que a vida seja, nossa, né, plena, tal, assim. Mas assim, e fala que o inimigo que acaba fazendo. Muitas situações, Deus permite, né, que a gente passe justamente para nos transformar em algo no nosso coração. Então não é a investida do inimigo. Não que não existe, porque se a palavra diz submeter, né, ao Senhor, que o diabo vai fugir, então porque ele está rondando. Então a gente não tem dúvida. Tem, né? Então, assim, muita coisa na nossa vida, até onde o pastor falou, pastor Marcos, eu precisava passar por aquilo, né? Então, tem situações que você passa na tua vida, mas que não é legal, mas o propósito, no fim, você vai ver que foi melhor. Tem duas coisas aí, TT, que é legal a gente meditar. Umas coisas é assim, as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas erradas, né? Elas vão vir. Porque o Senhor é justo, né? E a lei da semeadura e da colheita. Então elas vão vir. E do outro lado, tem assim, eu passar por coisas por eu não abrir mão da palavra e da vontade do Senhor. Que também vai ter luta, porque o mundo é contra isso. Então, dos dois jeitos. Só que assim, o cristão genuíno, TT, aquele que busca andar no propósito de Deus, a palavra de Deus tem um filtro para ele, que é Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam. Então, o mal e o bem.
Não é só o bom, cooperam para o bem daquele, né, que ama Deus e que vive segundo o seu propósito. E aí, é mais lindo ainda, o próximo versículo, não é esse, é o 29, que fala assim, que é nos tornarmos cada vez mais semelhante a Jesus. Que esse é o fim das coisas, né? É uma família de muitos filhos semelhantes ao Senhor para a glória de Deus. Então, se a gente estiver atento, né, amando ao Senhor e buscando estar no propósito, a gente tem que encarar as coisas que acontecem dessa maneira. Tipo assim, Senhor, o que isso pode melhorar no meu caráter, no meu orgulho, na minha vaidade? E aí eu vou subindo um degrauzinho para ficando mais semelhante a Cristo. Que esse é o desejo do Pai. Uma família de muitos filhos, porque ele, do unigênito foi o primogênito. Outros virão, né? Então, é nesse sentido. Então, a gente tem esse filtro do Senhor para isso, que todas as coisas vão cooperar. Então, quando a gente está nesses momentos, a gente tem que, como diz o Marcos, levantar a nossa anteninha, sabe? Tipo assim, Senhor, o que eu posso tirar? O que o Senhor está querendo trabalhar, Senhor, para que eu fique um pouquinho mais? Eu quero um pouquinho, eu sei que eu não vou conseguir tudo, mas um pouquinho mais já me agrada. E aí ele trabalha um pouco na minha humildade, né? Na minha resiliência. E às vezes, assim, Deus é tão maravilhoso que a gente vê que não é só na gente, mas às vezes a gente está cumprindo propósitos que são maiores que nós e a gente nem sabe, né? Deus usa aquela situação, que nem quando a gente vê que a gente estava falando de Raabe, de Ruth, né? Que foram fiéis e que todas as coisas ali contribuíram não só para aquele momento, mas contribuíram para a posteridade, sim, tanto que elas são da genealogia de Jesus. Né? É muito então, bom. A gente não consegue ver o macro, né? O que Deus tem para nós é que o mundo tenta cegar, né, o crente, mas o que Deus tem para nós a gente não consegue assimilar se ele der. Agora, ele não consegue se revelar para nós. Ele dá rampejos assim, né, do que ele é, porque a gente não aguenta. A gente não aguenta. E a palavra fala assim que nós somos miseráveis se a gente esperar aqui. Todas essas coisas legais que você vê, que você fala, meu Deus, que é isso, tal. Não é nada perto do que ele tem. E ele fala assim que a gente é miserável. Se a gente ficar esperando só aqui as coisas. Essa é uma promessa dele, né? Então o povo de Deus tem que ser o povo mais feliz da face da terra. Que nada pode tirar isso. E nada e nem ninguém. Só a gente mesmo. Porque já tem um presente, vou falar assim, né? Que a gente, se perseverar na fé, a gente vai ter. Então a gente olha para isso. Por isso deixa que o coração, com regozijo no coração. Por isso que lá em Efésios, TT, fala assim que já nos colocou assentados com Cristo Jesus. Por quê? Porque a gente já tem que começar a ver as coisas dessa perspectiva. Do céu para a terra, não da terra para o céu. Então a gente já vê, não, nós somos da eternidade, nós somos forasteiros e peregrinos, mas nós já acessamos a vida eterna. Que vida eterna é diferente de eternidade. Eternidade, todo mundo vai ter. Os anjos têm, quem estiver no inferno vai ter. Agora a vida eterna não, só o povo de Deus. Não sabia disso. Porque a vida... A eternidade, o cara no inferno não vai ter também? Os anjos não têm? Tudo sei. Agora, a vida eterna não é sobre quantidade, é sobre qualidade. É a vida de Deus. Porque não fala, o versículo não fala assim, a vida eterna é essa, que conheçam Jesus Cristo, Filho de Deus, e aquele que o enviou. É essa vida que ele nos dá, que é a vida eterna. Enfim, a gente sempre vai para onde o Senhor preparou para a gente ir, né? Porque se a gente quiser crescer, em vez de a gente querer ficar planejando, tipo, vou te ensinar, Deus, que eu sei como que a gente vai. Eu sei um caminho melhor aqui, mais rápido, eu estudei, né? Então assim, e se a gente continua insistindo nessas coisas, vai passar 5, 10, 15, 20, às vezes uma vida.
e vai ver que o lugar que você chegou não é. É o lugar errado. Que foi na tua força, na tua capacidade, no teu, né? Então é o que ensina a gente esse capítulo 5, né? E aí a gente entra no capítulo 6, Josué 6, vamos ler o verso 1 e o 2? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Então é assim, igreja, que a gente tem que batalhar, estamos falando de batalha, contra o inimigo. Nós já vencemos. Estou entregando em suas mãos, né? Então, Deus não está dizendo que vai dar Jericó nos próximos 7 dias. Aquilo é o processo, ele não está falando isso. Ele já deu. O povo só precisa tomar posse, né? A gente precisa estabelecer a vitória que o Senhor já nos deu. E a gente trazendo aqui para nós, na nova aliança, é a vitória sobre o pecado. E já deu. Eu só preciso tomar posse. Porque lá em Mateus capítulo 1, verso 21, fala isso aí. E a virgem, né, dará a luz, colocar o nome de Jesus, e ele vai salvar você do pecado. Então, assim, nós já temos isso. Só que a gente fica, né? Será? Será? Então a gente não estabelece a vitória que ele já nos deu, porque tudo é pela fé. Eu creio, né? E Deus falou aqui, olha, eu estou entregando em suas mãos. Então não é nada, daqui 7 dias eu vou entregar, não, já estou entregando na tua mão. Né? Aí a gente vai do 3 até o 5, né? Josué 6, do 3 ao 5. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifres de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá e o povo subirá dela, cada qual em frente de si. Então aqui ele está mostrando, né, um princípio também para nós, né, espiritual, da necessidade da gente confessar a nossa vitória, que o inimigo já foi derrotado, porque o Senhor deu, né? Você viu que ele falou, olha, estou entregando a cidade nas suas mãos, agora vocês vão lá e confessem isso. Quando fala de trombeta, né? Apocalipse 12, 11, tem um verso. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então a nossa boca é a trombeta. E nós temos que declarar a palavra do nosso testemunho. Né? A gente sabe que Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. E a gente precisa se alegrar que a gente pode lembrar disso. E lembrá-lo disso. Então não tem essa história de medos, até jargões que o pessoal de batalha fala, está sapateando na nossa cabeça. A gente não tem que usar esse tipo de jargão. Ele é que está debaixo dos nossos pés. Isso aí é crendice desse povo que fica falando e a gente fica meio... Isso não existe para nós, cara. Se a gente, assim, declarar a palavra do nosso testemunho, a nossa boca, né, a gente se alegrar e lembrar. Essa obra é nossa, foi a gente que derrotou ele na cruz? Mas ele foi derrotado, então a gente se alegra e lembra. Não, você foi derrotado, Jesus Cristo. Né? E apesar de ele não gostar de ouvir, a gente tem que lembrar ele. 2000 anos atrás, quer que te lembre o que aconteceu? Sabe? É bom a gente ter essa fé e esse hábito. Quando vem alguma coisa, peraí, cara, você está derrotado.
O Senhor Jesus Cristo naquela cruz, cara, acabou para você. Seu destino é o lago de fogo. O que você quer fazer com o Filho de Deus aqui? Né? E a gente usa isso, né? Não se preocupa assim, vai ficar com raiva. Isso é bobagem dessas coisas de batalha, sabe? Vai te retalhar e blá blá, né? Se ele tiver com raiva, aí é certeza que a gente está fazendo certo. Então a gente tem que saber que ele está. Você acha que ele gosta da gente estar falando da palavra do Senhor, ajudando as pessoas a entenderem o Evangelho? Então é bom que ele saiba, né, que a gente está do lado certo. Hoje a Adri vai brigar comigo. Sim, Então, mas você sabe que isso que é... O cristão, às vezes, ele tem medo de se posicionar por causa da retaliação de Satanás. Então, não entendeu nada. E aí é esse que é o ponto. Você confia em Deus, confia na justiça, confia que Ele é o Senhor dos Exércitos, confia que Ele Essa passagem está ensinando isso. Não é o processo, ele já deu. Os 7 dias era para declarar, mas já deu, é sua. E o cara fica com medo do processo, olha o inimigo, vai sapateando. Se Satanás ficar bravo, vai brigar com ele. Exato, vai lá para quem, né, quem te colocou lá, vai pedir seus direitos, né? Entendeu? Então, a gente não tem que se preocupar, né? Ele é que vai ter que lidar com o poder de Deus, porque não é nosso poder, é o poder de Deus, né? Porque a palavra de Deus fala que ele vai se submeter debaixo de nossos pés. Esse é o lugar que Deus colocou a gente. Não é o contrário, né? Aí, por isso que fala tanto lá, seja forte e corajoso, né? Admoestando, né? Deus sempre lembrou Josué disso, né? Isso é que é tocar a trombeta na cidade, não é técnica, né? Não é método, é ter a nossa consciência limpa perante Deus e perante os homens, né? Se humilhando perante o Senhor, né? Sujeitai-vos ao Senhor, resistir ao diabo. Né? Isso é que é verdadeira batalha espiritual. Tiago 4:7 é o que fala esse texto, né? Portanto, sujeitem-se a Deus. Primeira coisa. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então aqui a gente também aprende uma ordem, né, Ju? Se eu tentar resistir ao diabo sem me sujeitar a Deus, eu vou ter problema. Então primeiro eu me sujeito a Deus, né? E depois eu resisto, né? E eu particularmente vi muitas vezes isso acontecer com irmãos assim imaturos nessa área, sabe? De batalha. É Tiago 4:7. Aí a gente entra no capítulo 7, né? E a gente vai ver Israel sendo derrotado. E por quê? Porque não manteve a consciência limpa, né? Não obedeceu a Deus. Né? Um homem roubou algo. Né? Veja o que Deus disse lá em Josué 6:24. Porém, queimaram a cidade e tudo o que havia nela, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze, e o ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Então Deus havia dito, né, para não tocar em nada lá em Jericó. Né? Deus comandou isso aí. Tudo era para ser consagrado ao Senhor e assim o povo fez. Mas teve um homem, né, Acã, que não obedeceu. Ó, Josué 7, 20 e 21. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de 0,5 quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então, vi entre os despojos uma boa capa babilônica. A cobiça pelas coisas da Babilônia, né? Então, assim, ele viu,
ele cobiçou e ele pecou. São os passos para o pecado, os 3 passos. Né? Os 3 passos do pecado. E aí depois do dele ainda teve mais um, o 4, ele escondeu. Então é assim que a gente peca, né? Eu vejo, eu cobiço, eu pego e aí eu escondo para não ser visto, né? E está tudo aqui no verso 21, né? Por isso é que Israel foi derrotado. Quando Josué perguntou por que Israel foi derrotada, olha o que o Senhor disse. Olha só o que é entender o que é um povo. Olha a resposta de Deus, né? Quando ele perguntou por que Israel foi derrotado, em Josué 7:11. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado. Pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Não é louco isso aí? Foi Israel que pecou? Acã, né? Só que é um povo. É um povo, porque por um só homem nós não aceitamos Cristo. E aí quando faz errado a gente não, cada um por si, né? Israel pecou. Né? Então, Acã foi apedrejado até a morte, né? E agora tem uma parte, né, linda, apesar dessa história ser triste, mas tem uma parte bonita, né, que às vezes a gente perde. Deus havia dito para não pegarem nada em Jericó, né? Aí Acã pensou, cara, eu estou aqui batalhando para o Senhor, né? Se nos próximos 20 anos, né, após matar todos esses gigantes, todas essas batalhas eu não vou ter nada, vou continuar aqui, né? Sem nada, servindo a Deus desse jeito aqui, sem ser restituído, né? Sem minha recompensa, eu vou garantir um pouquinho para mim, né? Deixa eu garantir aqui minha aposentadoria, né? Vou me garantir. Aí Deus estava testando a fidelidade do povo, porque é o que ele diz, logo no capítulo 8:1. O Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra. Prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entregarei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade, sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o gado. Ponham emboscadas a cidade por detrás dela. Você vê aqui, ó, dessa vez vocês vão poder saquear todos os despojos do seu gado. Então, Acã foi tolo e não passou no teste, né? Se ele não tivesse falhado, ele ia ter direito a todo o espólio de Ai, assim como o povo teve. Mas a ganância dele, Deus sempre nos surpreende em generosidade e em amor. Sempre, sempre. Quando você acha, é porque ele tem algo maior, melhor para você, que não é isso ainda. Então ele, na ganância, foi lá, encontrou a ruína dele. E na próxima cidade, Deus deu tudo. Ó, tudo de vocês, todos os despojos, né? Então, às vezes, Deus testa para ver a nossa fidelidade e para ver o nosso amor pela Babilônia. Se encantou com a capa babilônica, né? É um teste. Né? Exatamente. Se a gente não passar, a gente acaba perdendo o melhor de Deus para nós. Que a gente quer antecipar as coisas, o tempo de Deus, né? Ele sabe a hora e o que a gente precisa, né? E nada vai faltar. Não é tudo que a gente quer, mas tudo que a gente precisa será dado, né? Isso é uma promessa, não é de homem, é de Deus, né? E muitas vezes o que ele teria para nós seria para o resto das nossas vidas e a gente acaba perdendo no teste, né? Porque o que acontece com a gente se a gente busca primeiro o reino de Deus e a justiça dele? Todas as coisas serão acrescentadas. Então, assim, isso quer dizer que eu não vou ter falta de nada. É tudo que eu quero?
Óbvio que não, porque eu me conheço, se é tudo que eu quero, é ruína para mim. Mas é tudo que eu preciso? É. O que eu preciso, sim. Tudo o que a gente precisa para a gente cumprir o propósito do Senhor, se a gente buscar o reino de Deus e a justiça dele primeiro, vai ser, é um bônus, é dado. A gente não precisa fazer nada para conseguir. Tipo bônus, eu quis te dar, Sandro, tudo o que você precisa. Está aqui, pum. Não é pelo meu esforço, pela minha capacidade, é bônus, porque eu busquei o reino e a justiça. Aí todas essas coisas é um bônus para mim. Então, né? Semana que vem, permitindo o Senhor... Não teremos aula. Tem café da manhã. Tá, então na próxima aula... É uma café importante, galera. Filho da vida! A gente entra no capítulo... Termina o capítulo 8, e a gente vai ver que aí depois disso, o povo tinha vacilado, Acã vacilou, e aí a gente vai ver Josué também vacilando. Mas a gente vê que Deus... Se Deus permitir, até a próxima aula, a gente termina Josué. Aí a gente vai entrar em Juízes e Ruth.